gente sabe quando a live vai ser forte, quando isso acontece. Oh, aleluia, Jesus já vai preparando os caminhos, Senhor Deus. Já vai, Senhor, invadindo, Senhor, os fios da internet, expulsando, Senhor Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Aleluia, Jesus. Já vai dando vitória, Deus. Já envia, Senhor, um exército de anjos aqui nesse lugar, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou esperar ela voltar aqui, vou voltar. Vocês estão me ouvindo aí? Bom dia, gente, voltamos? Acho que sim, né? A gente sabe que vai ser bom o testemunho quando a gente vê o inimigo se levantando querendo derrubar nós. Bom dia! Ai, a gente sabe, gente, que vai ser bom o testemunho, vai ser forte. Vai ser forte. Glórias a Deus. Aleluia, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Eu já quero te agradecer, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor vai fazer aqui nessa live. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deixa eu esperar ela entrar. Tu quer entrar nesse, Ale? Vai ficar estranho esse negócio, porque, né? Tu não consegue entrar pelo teu? Olha se tu consegue entrar pelo teu aí. Eu entrei pela 5G. E eu já declarei aqui os anjos agora ao redor aqui. O Espírito Santo já tá nos fios aqui da internet. Vai dar certo. Aí, ó. Pronto. Aleluia, Jesus. Vamos fazer de conta que a gente tá começando agora, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não, e pra vocês entenderem, tá? A gente não combina o que a gente vai falar aqui, o que a gente vai. Não, a gente faz uma oração e deixa o Espírito Santo tomar conta. Ele que faz. Ele que tá com a gente. Voltou, já tá repreendido em nome de Jesus. Gente, deixa eu dar oi aqui pra dona Lele. Oh, glórias a Deus pela tua vida, Lele. Chegou bem. Aleluia, bom dia. A Anne, oh glórias, que saudade, meu Deus. A Maria, aleluia, eu conheci no evento. Glórias ao Senhor. Fê, às vezes eu demoro para responder, gente. Eu tenho que sempre pedir perdão aqui para vocês, porque quando eu demoro para responder vocês, vai dar certo, gente, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Nada pode nos parar. Em nome de Jesus. Gente, tu não tem noção. Os telefones aqui em casa pararam. Tá Pararam. repreendido em nome de Jesus. Tá? Os anjos já estão indo à frente. Eu não Nada vai acredito. poder te calar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu Deus já seja quero louvado. levantar um clamor aqui, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Ai, tudo que se levanta contra a vida da Ale, contra tudo aquilo que ela vai falar, testemunhar, e que Não cada foi. alma vai ser tocada aqui, em nome de Jesus, já está repreendido, amarrado para a glória de Deus. A glória Aleluia. de Ana tá aqui também. Ana vai chegando. Hoje vai ser forte o negócio. Glórias a Deus. Maior é aquele que está conosco. E assim nós nos posicionamos em vitória. Porque é isso que eu Deus. ensino todo dia aqui, para a gente se posicionar em vitória. Nada vai poder nos calar, nada vai poder nos parar, em nome de Jesus. Então, como eu estava dizendo, naquele dia eu tive Deus realizou meu pedido, veio orar por mim. Foi muito bom porque eu estava muito fragilizada. Para entrar no contexto, o nosso casamento estava por um fio.
Eu já estava no processo de aceitar, eu estava vivendo o luto do divórcio. Eu já estava decidida. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Observa a fala dela. Eu já estava vivendo o luto do divórcio. Não aconteceu ainda. Uh-uh. Não aconteceu. Mas o Não? que ela estava vivendo era como ser, só que o contrário. Não o que ela queria, o que ela queria era salvar. Lógico, a gente quer salvar. Mas o normal do ser humano é viver como ser. Tu entende que viver como ser é andar pela fé? Porque ela não Uhum. tá vendo, mas ela já tá andando como se fosse. Então, eu quero que hoje tu abra os teus ouvidos, abra os teus olhos e percebe que aquilo que você está vivendo, que você não quer viver, talvez tenha um como se fosse, que é andar em fé, mas oposta. Porque Satanás, ele conhece os princípios. Deus tem princípios no reino espiritual. Eu sempre venho aqui ensinar vocês alguns princípios espirituais. E esse princípio espiritual muitas vezes está sendo usado oposto, que é isso que ela está falando. Ela estava em fé, mas em fé negativa, em fé oposta. E aí continua falando, mano. Completamente. E aí começou a nossa história, nossa caminhada junto. E eu sempre sou muito curiosa. Eu tenho uma mente muito curiosa. Então, aquilo que eu não sei, eu busco aprender para aplicar na minha vida, né? E como eu queria, e eu pedi a Deus que eu queria ter uma unção, porque curar pessoas foi para isso que Deus nos trouxe ao mundo, para curarmos, para restituir, termos família, para aprendermos a andar nele, a confiar nele, a viver com ele como se já vivêssemos na terra. Eu comecei a pedir para Deus para me levantar. Que eu já tinha, a gente tinha nosso ministério de casais, eu e meu esposo. E naquele momento, nada disso acontecia. A gente foi para outra igreja e a gente continuou, foi para o banco. Banco. Ficou lá sentadinho no banco, como um membro, né? Só que isso não é o que Deus tem para minha vida, não é o que a vida tem Deus tem para a vida de ninguém. E isso começou a me incomodar. Mas aí nas ministrações, eu disse, Senhor, eu preciso ser curada. Eu preciso ser curada. Que ninguém dá o que não tem, né? E aí eu comecei a dizer para o Senhor, eu preciso de alguém que me guie. Eu preciso ser guiada, eu preciso aprender com quem sabe, com quem já fez, por quem já passou o processo. E aí foi um dia de manhã, eu estava sentada lá na cozinha. A Josi um dia me passou o teu contato do grupo que tu tinha de oração, que é o que eu participo das 5 da manhã. Eu disse, eu vou entrar nesse negócio. Eu vou indo pelas beiradinhas até chegar onde eu quero, né? Comecei a participar das orações e foi indo, e acabei decidindo um dia pedindo para ti ser a minha mentora, para ti ser a pessoa com quem eu faria terapia. Eu passei por muitas coisas antes disso, muitas coisas muito pesadas, física e espiritualmente, na minha vida, na minha família, e eu precisava, a minha médica me recomendou, além de me dar remédio para controlar a ansiedade, me recomendou fazer terapia. Terapia para mim não basta simplesmente sentar na frente do médico e falar dos meus sintomas físicos e ele me dá um remedinho e tá tudo por aí. Eu tenho que ir na raiz do problema. E eu sabia que a raiz do meu problema era espiritual. Então vamos atacá-la por quem conhece o espírito. Vamos lá nadar. E aí a gente começou nossa caminhada juntas e foi um abrir de portas. E como foi falado hoje na oração hoje da manhã, a gente tem que caminhar em busca do nosso milagre. Com fé. Eu, Fala pro povo aí se foi fácil tu tomar essa decisão. Teve empecilho pra tu fazer? gente, poxa, nossa, teve tipo assim, o Everest, eu acho que o Everest é pequenininho, teve muita coisa. Para começar, teve o meu orgulho. Isso é muito Tem, importante, gente. A gente começa, Satanás, ele começa a falar assim: não, mas tu não precisa. Não, mas exato, essa dor não é tão grande assim. uhum. Não, mas de outro jeito vai dar, tu vai conseguir sozinho. E eu quero te dizer, por experiência própria, quando a gente fica tentando sozinho. Gente, eu mesma até hoje, gente, por mais que eu seja mentora e tudo mais, até hoje eu procuro. Oh, eu passei o final de semana inteiro sendo mentorada. Mas é bem assim. E o orgulho. Gente, como é que eu vou admitir para outra pessoa que eu não consigo dar conta de resolver os meus problemas? E a gente Que não eu não, consegue. que eu não consigo simplesmente. Eu sempre digo, quem me conhece mais intimamente sabe. Eu sempre tive um relacionamento muito bom com Deus, no sentido assim de viver coisas extraordinárias com Ele. E nos últimos tempos, onde a minha mente começou a adoecer,
Minha alma já estava doente há muito tempo, né? Desde o dia que eu nasci, minha alma estava doente. Mas a minha mente começou a adoecer de uma maneira que eu não me sentia mais digna de sequer orar. Porque como eu vou chegar na presença de Deus de novo e dizer para ele, Senhor, isso aqui eu não estou dando conta, isso aqui eu fracassei. A minha imagem não me permitia chegar na frente do Senhor. Eu tinha uma imagem totalmente destrutiva de mim. Então foi muito difícil. Eu tive que engolir tudo isso, engolir as flechas de Satanás que diziam, nossa, tu é uma incompetente. Nossa, olha só, de novo tu caiu e agora tu acha que tu pode. Quem é tu? Sabe? Mas foi muito difícil, muito difícil. E eu mandei mensagem para ti. E a outra barreira que eu tive foi a financeira. Tu acabou de falar antes de Deus assim, ó, gente, que chave. Quem Satanás, quer? ele sempre vai dizer que tu não consegue, que tu não pode. Porque tu vai olhar pra tua conta vai dizer, não dá. Mas É. as perguntas certas vão te dar as respostas que tu precisa, os meios, os caminhos que tu precisa. E eu fiz por onde, né? A gente começou a fazer e foi muito engraçado porque a ideia no início não era me curar. Não era eu. O problema nunca foi eu. Como assim? Eu tenho uma mente inteligente, sou uma pessoa que estuda, que busca, que dentro da minha visãozinha distorcida, né? Eu orava, né? Gente, Então, eu amo as pessoas que elas chegam assim, não, é porque eu tenho uma filha que ela é gente, tem uma mulher, inclusive ela é muito conhecida em Lajeado. Porque em Lajeado, gente, eu vou dizer, eu atendi assim, ó, todo tipo de pessoa, desde o mais alto escalão, assim, médicos, assim, super bam, assim, até de todos os tipos. E essa mulher, ela é uma mulher da alta sociedade. E eu lembro que ela chegou muito empolgada, porque as pessoas ali em Lajeado, elas falavam, não, vai lá que ela vai resolver, né? Ela vai resolver. Só que ela não esperava o como que a gente ia resolver. Porque ela chegou me falando justamente que eu tenho uma filha, que ela é um problema, que ela não sei o quê, papapá. E eu olhei pra ela e falei assim: ela tá aqui? A tua filha? Não, ela disse assim: então eu acho que eu não consigo te ajudar. Porque se ela é um problema e ela nem sequer tá aqui, como que eu vou resolver? Agora, se tu quer resolver em ti o problema que ela tá gerando aí dentro de ti, a gente pode começar olhando pra ti. Ela me olhou assim. Porque eu não pego leve, tu sabe, né, Ale? Eu não pego leve, gente. nem um pouquinho, Eu gente. Já quero fala, dizer, não pego leve, não, porque eu tenho que trazer a verdade, gente. Porque a verdade, ela é viva e eficaz no sentido de que a verdade só que pode te destravar, que pode te fazer alcançar um próximo nível, né? E ela não gostou, mas ela engoliu assim seco. Ela, não, então eu vou olhar. Eu digo, glória a Deus, então tu vai olhar pra ti, então amém. E daí a gente começou o processo e foi maravilhoso. Hoje ela tem um relacionamento maravilhoso com a filha. Mas partiu dela querer olhar para ela. e nesse movimento de assim, o problema não era eu, era o meu marido, o Espírito Santo vinha falando assim, não, o problema é tu, o problema é tu. Até assim, uma meia hora depois que a gente começou o nosso primeiro momento ali, o problema ainda era ele. Eu dizia, mais que o Espírito Santo falasse, o problema está em ti, minha filha. Eu ainda queria discutir com o Espírito Santo, não, o problema está nele. Olha o absurdo do ser humano, gente. Absurdo, é um absurdo, né? E aí eu pensei assim, tá, eu não vou mais discutir. Aí a gente, quando ele começa a subir um nível da pressão psicológica, tu tem duas opções. Ou tu permanece, ou tu segue. E eu sou muito determinada no que é aquilo. Eu não casei com meu marido para me divorciar. Quando Oh, eu meu casei, Deus. eu fiz um juramento. É Um juro verdade. perante os homens e perante Deus. É uma aliança Isso de sangue, né? é uma aliança de sangue e não se rompe. Não estou aqui para julgar quem esse casamento, não. Eu estou falando do meu casamento, do meu andar e das minhas convicções com Deus. É a minha vida. Todos temos problemas, mas o seu direcionamento que você passa, ninguém merece ficar dentro de um casamento abusivo, onde a mulher os filhos são abusados mentalmente, porque nem sempre é física, é mentalmente. Então, cada um dentro da sua realidade. Na minha realidade, isso servia. Mas também já teve um momento em que Deus me deu autorização para deixar o meu marido. Ele me deu um poder de escolha. E eu escolhi ficar. Foi escolha. Eu tive a escolha de ir, mas escolhi ficar. Porque o Deus que me salvou, que me tirou de um mar de lama, que, nossa,
A minha história, né, não é do flor que se cheire, não. Eu nunca fui flor que se cheire. Mas se Deus pôde me tirar de lá, Deus pôde, no momento de fragilidade, dizer assim, ó, tu e a tua casa, a tua família serão salvos. De um a um, Deus foi trazendo, trouxe primeiro o meu irmão, trouxe depois a minha irmã mais nova, depois trouxe a minha irmã. Deus pode restaurar meu casamento, então eu fiquei. Eu fiquei. Não foi fácil? Não. Porque daí, no momento que eu escolhi que eu deveria ficar, eu só não tinha o entendimento que eu precisava mudar. E aí eu É muito fiquei o tempo incrível todo. que, esse tipo de testemunho eu tenho vários, de referente a casamento. Porque eu creio que Deus permitiu, porque vocês sabem, né? Já faz mais de 11 anos, 12 que eu sou separada, divorciada. E eu creio que Deus me permitiu passar por isso, todos os tipos de dores referente a casamento, porque é tanta restauração, gente, que já aconteceu a partir da minha vida. E essa semana ainda eu vi uma irmã que casou e ela também passou pela mentoria. E ela veio também, assim que nem a Ale, decidida. E assim, ó, aos olhos dos seres humanos que escutam só o que a pessoa tá vomitando e falando, realmente. Aquilo ali parece que não tem volta, não parece que não tem solução. Parece que a culpa é do outro. Só que, gente, Deus, ele é bom. E quando eu vejo o The Chosen e eu vejo Jesus lá perguntando, é a mesma capacitação que Deus, pela graça dele, ele me capacitou de fazer perguntas, gente, que faz alguma coisa acontecer dentro daquela pessoa, que ela começa a ir para campos dentro dela que ela que estava apagado, não é assim, Ale? É, Que não é como se tivesse uma cegueira. Sabe quando na palavra de Deus fala, eu coloquei um véu para que tu não enxergasse a verdade? É tipo isso. E quando a gente começa a fazer pergunta, como se esse véu ele é removido. E ela começa a ver a verdade dela, que gera. Não é que o outro é maravilhoso, né, Ali? não, Mas não é. existe um poder na gente se conhecer e prestar atenção e descobrir dentro de nós, o profundo nosso, aquilo que tá lá no secreto, aquilo que estava escondido. E quando isso vem à tona e é curado, a gente consegue curar o outro também. É, O outro exatamente. começa a ter. É ou não é que ele começou a agir de maneiras totalmente diferentes? Totalmente. E não, deixa eu frisar uma coisa aqui, que agora eu tava aqui, pensando, falando aqui comigo aqui. Gente, e eu não tinha motivos para me separar. O meu marido é uma pessoa extraordinária. Pensa num homem assim que ele nunca, dentro das possibilidades dele, ele nunca nos deixou faltar nada fisicamente, nada. Ele tem as lutas dele, os pessoais dele, os traumas dele, mas é tipo assim, aos olhos dos homens. A minha mãe, se eu dissesse assim pra ela, mãe, eu vou me divorciar do meu marido, ela dizia assim, tu é louca? Ela diria, tu é louca. Porque ele é um homem extraordinário. Ele é incrível. Quem conhece o Fernando sabe do que eu tô falando. E até que começou essa questão das perguntas. As perguntas. Ai, me lembro das perguntas, gente. As perguntas vinham assim, assim. Ai, cada uma é um corte, assim, sabe? E aí tu tem É que porque a responder. pergunta, ela faz a pessoa ver a verdade. E a verdade é que muitas vezes a gente não quer enxergar. Tá Porque a escondido. gente, Uhum. ao enxergar a verdade, tu precisa tomar a responsabilidade que, na grande maioria das vezes, foi tua própria escolha. Tua própria escolha. Né? A Bíblia é clara. Aquilo que o homem semeia, o homem colhe. E não é só aquele grãozinho que ele semeou. É Vai exponencial. criando raiz. Cria raiz, gente. Cria raiz. E aí esse processo começou e foi lindo. Lá pela terceira, o quarto encontro, o segundo encontro, eu já percebi que o problema não estava mais nele. Porque isso tem uma coisa que eu não sou, é burra. Isso, né? Eu não me considero. E eu disse, tô gastando. Não é gasto, gente. Tem que mudar essa palavreado que a gente usa, não é gasto, é investimento. A gente investe em beleza Quanto e custa imagina quanto que custa a separação. Gente, eu tô falando de peso emocional, de repercussão para a vida não só dela e dele, mas de todos que estão ao redor. Gente, misericórdia, Deus. Misericórdia, Deus. aí, tipo assim, tu investe em beleza, em arrumar o físico, tu investe na vida do filho, tu investe na casa, tu investe nos sonhos dos outros, no tempo dos outros. E quando é que tu olha pra ti, investe em ti? Então, vocês pensam assim comigo, não, eu vou começar a investir em mim, porque quando eu comecei a olhar o real problema, o problema que era eu precisava transformar o meu eu.
naquilo que Deus quer. Se Deus disse que eu sou filha dele, até então eu não tinha entendido que eu era filha dele, o problema estava em mim. Aonde eu não estava enxergando, conseguindo viver essa verdade. Eu sabia dessa verdade, mas uma coisa é saber, outra é viver. E aí as coisas aconteceram de uma maneira assim, ó. Foi muito assim, a partir do momento que eu me posicionei, e não, eu vou até o fim, eu vou investir em mim, na minha capacitação, aquilo que eu não consigo entender, eu vou viver isso e vou me aprofundar nisso. Doeu todas santas vezes, tinha as vezes que eu pensava dentro de mim assim, Senhor, será que ela não está compreendendo o que eu estou falando? Eu estou falando grego? Sabe? Porque mesmo eu tendo o entendimento que eu queria a verdade de Deus, o meu eu ferido estava lutando para provar que eu estava certa, né? E não funciona, porque quando Deus vem, gente, por mais que a gente lute, a gente cai por terra, porque ninguém vence Deus em nada, né? Então isso E, abriu gente, para muito. vocês entenderem, eu não falo. Olha, Alessandra, é porque tu é o problema. Não, eu não faço nada disso. Isso aí é o trabalho de Satanás de fazer pra tua vida. Deus, ele te faz assim, ó. Hum, então, ele faz uma pergunta e aí aquilo ali vem. Tô vendo uma coisa que eu não tava vendo. Fica com a cara assim, né? Então, Espírito Santo de Deus. E foi tremendo. A cada encontro, Deus foi abrindo. Eu sempre digo, eu gosto muito daquela mitologia história, de estudar sobre a história, né? E aí tem a caixinha de Pandora. Quem se tu já leu, estudou mitologia, tem, né? Aprende. E eu tinha a minha. Dentro da minha eu tinha outra, dentro da outra eu tinha outra, e assim a gente é, uma cebola, né? E Deus foi abrindo as minhas camadas. E cada vez que Ele abria as minhas camadas, eu falei assim, "Oh, Senhor, mas como? Como eu não percebi isso? E isso que tu tá Como?" falando é muito importante, vale ouro, essas camadas, vale ouro, essas camadas. Porque hoje ainda quando eu tava falando com uma irmã de manhã, que gente, a irmã que começa cedo, tá? E aí, o que que ela falou? Ela quer o mais profundo. Deus já chamou pro mais profundo. Só que a nossa mente, ela consegue alcançar uma superfície aqui. Se a gente tentar sozinho descer, muitas vezes a gente não vai conseguir. Então, ou o Espírito Santo vai ter que fazer isso, ou Deus vai usar uma pessoa que vai te ajudar a descer através do Espírito Santo também. Então, dificilmente a gente sozinho, a gente vai conseguir ter essa capacidade. Tem que ter muito treinamento, porque a mente ela vai te levar a te distrair. Satanás, gente, ele tem um plano diabólico para tua vida, que é para tu não conseguir chegar no próximo nível. O próximo nível dela era esse. Satanás não quer. Imagina, ele não quer que tu seja livre, ele quer que tu seja preso. Ele quer separação, não união. Tu entende? Então, quando a gente consegue entender a direção que eu tô caminhando, e eu consigo identificar, nossa, tem alguma coisa aqui que Satanás tá me tomando conta, e a gente toma posse do nosso lugar de filho, e a gente realmente começa a fazer o que precisa ser feito, porque olha só, se ela sentiu vontade de fazer, gente, a vontade vem do Senhor. Ele que Senhor, coloca o desejo no nosso coração. E ele também nos capacita para conseguir realizar. Só que às vezes a gente se para na vontade. De achar que não é ele que colocou a vontade. Ou de achar uhum, que ele deu a vontade, mas ele não vai dar o recurso. É lógico que se ele deu a vontade, ele dá o recurso. dá o recurso. Não é Ele dá. fácil. Eu não tô falando que é fácil. Eu não tô falando que não vai ser desafiador. Eu não tô falando que tu não vai ter que pagar preço, porque tu teve que deixar de fazer algumas coisas, né, Ale? Muitas, Tu entende? muitas. Só que eu também tive que deixar de fazer algumas coisas. Várias vezes na minha vida. Várias, inúmeras vezes. Mas é o preço que tu não paga que te mantém vivendo estagnado. Exato, exato. No mesmo nível. Tu não vai nem para frente nem para trás, né? Por mais que tu queira ir, né? E foi extraordinário. Conforme eu fui Glórias a Deus. tirando as escamas, que nem Barnabé, acho que foi Barnabé, que tirou de Saulo antes de virar Paulo, as escamas vão caindo, gente, e é libertador. Cada escama que caía, porque é em camadas, né? A nossa mente só consegue, que nem diz, é um nível. Tu só vai até ali, até que tu rompa aquele nível e depois tu vai pro próximo. E no próximo tem mais desafios. E assim é o nosso caminhar de luta em De luta e de glória em glória glória. até dia perfeito. Mas a cada luta doía. O confronto com Deus ali.
dói de uma maneira, mas ao mesmo tempo que dói, aquele bálsamo do Espírito Santo já vai entrando, por onde um sai, o outro entra. Que nem na casa, quando a gente limpa a casa para o Espírito Santo habitar, é mais ou menos bem nesse estilo. O mal começa a sair, a cegueira começa a sair, as feridas começam a ser curadas, o Espírito Santo vai tomando conta, lugar por lugar. E é nesse momento que tu começa a viver o amor, a libertação, se sentir livre. Não é nem se sentir, é viver a liberdade em Deus, não tem preço. Hoje eu digo assim, se me dissesse assim, ó, para te viver o que tu tá vivendo hoje em Deus, tu teria que dar o teu rim, um pulmão e um braço. Eu daria os 2 braços para viver o que eu tô vivendo em Deus hoje. Eu não tô nem perto de chegar onde eu quero, nem perto, nem perto. Aonde eu quero chegar em Deus, aquela coisa assim de se, como aquele apóstolo, não vou lembrar o nome, mas que eles chamam ele de joelho de camelo. Ele é uma pessoa, eu li o livro dele, mas não lembro o nome dele. De tanto que ele orou, de tanto que ele orou, o joelho dele se deformou. Meu Então ele Deus. sentava nos lugares e ele dizia, Senhor, eu posso ir no banheiro? E Deus falava para ele, vai meu filho. Senhor, o que eu posso comer hoje? Aquela coisa assim de literalmente estar o tempo todo com Deus, de sentir a presença, não só em dados momentos quando eu me coloco na presença dele. Não, eu quero chegar num nível onde eu já não exista mais e só ele, só ele. E esse processo é dolorido, dói, porque a gente tem que lembrar de coisas que a gente não quer, Sim, e de são mortes, né? A mortes. palavra de Deus. Sabe que aqui no treinamento do final de semana ali, um dos pastores. É porque era tudo pastor, né? Pregando, né? Tudo pastor. Glórias a Deus, né? Que bom, eu fiquei muito feliz de ver essa mistura de desenvolvimento pessoal com a palavra de Deus, com os pregadores. Glórias ao Senhor por esse método. E Deus é maravilhoso. Para mim, vou contar meu testemunho sobre isso mais pra frente para vocês. Mas quando eu vejo essas pessoas fazendo perguntas, gerando resultado, e vejo, que nem aqui a Ale, né, falando, né, sobre isso, eu vejo que Deus ele pode fazer do jeito que ele quer. Uhum. Deus é Deus, gente. Não tem limites para ele. Não tem nenhum limite para ele. Não importa onde. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Porque ele é dono de todas as coisas. Quando chega o tempo certo, ah, Uhum. se tu toma as escolhas, né, coerentes com aquilo que ele quer mover, romper, Nossa. isso que a Ali falou é como se fosse assim, vê comigo se é isso. É como se lá na Gênesis, quando ele fala assim, e a terra era vazia e sem forma. É tipo nós. Quando a gente vem Uhum. para o mundo, é como se a gente fosse vazia e sem forma. Tudo é trevas. E aí, quando Deus ele começa a chegar, ele ilumina o mundo aqui. Ele ilumina aqui. Ele começa a iluminar aqui. E aí, mais um pouquinho aqui. E mais um pouquinho ali. E daqui a pouco, tu começa a perceber que a luz de Deus começa a te invadir. E o que ela tá querendo dizer é assim, ó, nossa, eu quero chegar num tempo e num momento da minha vida em que só seja luz todo o meu corpo, todo o meu ser. Né? E a palavra de Deus fala isso, né? Fala. Da completude, da plenitude em Cristo. Ai, esse dia. Ai, esse dia. Se Esse a gente já tá assim agora, né? Se a gente já dia. pode viver essa alegria do Senhor. Porque, gente, a alegria do Senhor ela não depende de nada que tá aqui do lado de fora. Ela realmente é algo que brota em nós, né? Pela luz de Cristo em nós. Pela nossa consciência de que Cristo está em nós. De quem nós somos em Cristo. Exato. Então, assim, a gente não tá completamente luz. Ah, maravilha. Né? E quando essas mortes minhas, de construções do meio de onde eu vim, da família que eu cresci, amo a minha família, amo de paixão, gente, assim, nossa, mas eles têm a sua bagagem. Meu marido tinha a bagagem dele, eu tinha minha bagagem. Então a gente veio muito cheio. Esse esvaziar de nós mesmos, ele dói, mas vale a pena investir no reino de Deus.
Como a palavra mesmo diz, buscai o reino, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas. Não é uma coisa, são todas as coisas que tu puder imaginar vão vir atrás de ti. E eu quero viver, porque se a palavra de Deus está dizendo que eu nasci para comer o melhor dessa terra, o que está acontecendo na minha vida que eu não estou vivendo isso? Por que que nós estamos nos lascando, nós estamos tendo tanto atrito dentro de casa, por que que a gente não consegue viver a plenitude dentro da nossa própria família, das pessoas que a gente ama, se a palavra de Deus diz isso? Tem algo errado. E aí eu decidi, me posicionei, porque tudo é posicionamento. Decisão e posicionamento. Porque não basta só, eu decidi que eu quero mudar. Tá, mas eu preciso me posicionar para mudar. Eu preciso fazer o que precisa ser feito, eu preciso pagar o preço que precisa ser pago. E aí é que mora o X da questão. Eu quero realmente pagar o preço de abrir mão de Meu Deus. todas as minhas convicções, de tudo aquilo que eu acho que está certo. Eu disse que está certo, abrir mão do meu eu e deixar o eu de Deus tomar o lugar desse eu. Sim, às Eu vezes me. o apego é justamente por ti mesmo, que não tá te gerando nada de bom na tua vida, Né? sabe? Sou Uma eu. identidade caída já. Só que às vezes tu tá ali apegado àquele teu eu ainda, achando que ele tá te gerando alguma coisa de bom. Deixa ele Exato. morrer. Tu falou dois pontos aqui que eu quero chamar a atenção: decisão e posicionamento. Gente, às vezes a gente leva tudo pro espiritual. A gente tem que parar de espiritualizar tudo. Decisão, gente, ela é racional. Sim, É a mente. Gente, a mente é o que ajuda o espírito. E Deus é que nos deu a mente. Deus nos deu esse cérebro com inteligência ou com burrice. Mas é a nossa escolha sim, de agir de um jeito ou de outro. Então, decisão e posicionamento. Posicionamento é o que a gente faça. Então, a gente também tem que fazer. Às vezes a pessoa só fica esperando Deus fazer. Mas deixa eu te dizer, Deus está em você. Quando você faz, Ele está fazendo. E eu não quero dizer que o tempo inteiro a gente tem que estar fazendo. Sim, tem tempos de parar, tem tempos de fazer. Tem tempos de decidir, tem tempos de orar para decidir. Então não é nem uma coisa e nem outra. O que eu acho que gera o maior problema da humanidade é ou é uma coisa ou é outra. Ou eu só oro, ou eu só. uhum, Ou é só racionalidade, ou só é espiritualidade. E na verdade, a gente tem que unir essas coisas. Unir, discernir os tempos. Qual é o tempo de parar para orar? Qual é o tempo de decidir? Porque Deus já me deu a resposta em oração. Qual é o tempo de eu me posicionar e realmente fazer algo? Qual é o tempo de, olha só, vamos parar agora, vamos deixar Deus fazer? Você entende isso que eu estou querendo dizer? É os tempos de cada coisa. é E o que sensível. acontece? Às vezes tu tava orando, mas não tava indo pra ação de fazer algo. Aí às vezes tu tava espiritualmente pedindo, falando com Deus, mas não tava decidindo aquilo que Deus já tinha falado pra tu fazer. Então, é isso aqui, ó. E aí a gente começa a ver a mão de Deus. E realmente, nossa, tá acontecendo. Tá acontecendo. Mas porque houve esse mover. Porque olha que louco isso, né? O plano de Deus sempre foi se relacionar. Quando o Sim. espírito se relaciona, né, contigo, é que gera, é que gera algo aqui no mundo. Quando relaciona, porque assim sempre foi a vontade de Deus, se relacionar para poder gerar. Deus pode gerar sozinho, sim. Só como é que a gente seria testemunho dele? Como é que isso aqui estaria, né? Como é que a gente poderia conhecer esse Deus maravilhoso se a gente não estivesse vivendo nada com ele? Não tem como, Não tem como. né? E a chave que mudou tudo dentro da minha mente foi uma frase que tu disse. Não vou lembrar ela direitinho, mas foi algo de, tipo assim, viva. Alguma coisa que tu disse com relação assim, o que que tu quer viver? Sabe? Foi literalmente um estalo dentro da mente que Deus prepara, Deus trouxe até ali, começou olha, entre o início do meu desejo até as coisas acontecerem de fato, foi quase um ano. Aí eu começar a viver um pensamento. E, no, e
não se escandalizem, minhas irmãs, mas eu acredito que 99% de nós aqui, porque somos humanas, já vivemos algum sentimento e não foi nem porque somos elevadas moralmente. Primeiro sentimento, e isso o Espírito Santo me tocou agora para que eu me revelasse, lá, quando eu desejei passar pelo processo de ter um relacionamento igual ao seu, foi um sentimento de inveja. Porque eu queria ser a Isso que melhor. tu tá falando é muito poderoso. Eu queria ser a melhor. E, tipo assim, então aquele meu sentimento, aquele meu desejo não é de Deus. Não é de Deus. Sim, e tipo assim, quando a gente inveja, a gente não alcança. A Não, gente não chega porque a gente repele. gente, não chega porque não é de Deus. E a Realmente Deus não. inveja, ela vem justamente, né, do plano diabólico de Satanás. Porque se Deus diz que eu sou filha dele, por que que ela pode e eu não posso? Né? Exatamente. E aí me coloquei ali na brecha, doeu, mas quando eu disse, vamos então. Quando no segundo encontro que deu aquele fala assim, eu quero. Vai doer, mas eu não me importo. É como se mudasse tudo, como se eu trocasse de canal. Em vez de eu passar a ser telespectador, eu passei a ser a atriz coadjuvante, a Deus é bom. dirigir a minha história, guiada por Deus é Deus. bom. Em cada momento, cada nosso encontro nosso, eu sabia que ia ser um confronto assim, ó, com o meu ego, com o meu orgulho, que é de onde veio todos os males que É. me aconteceram. Todos. Os físicos, os externos, os mentais partiram do meu orgulho, do meu orgulho, né? E aí Deus começou a fazer. E foi tão transformador. Eu rompi, gente, de uma maneira. Eu comecei a viver coisas que eu sonhei. Eu nem me lembro quando. De tanto tempo que passou. Eu. Foi uma coisa que eu disse, eu nunca vou viajar de avião. Eu passei pela maior experiência da minha vida até então, além das outras que eu falei. Estou falando no mundo físico, né? No mundo físico, aqui, né? Não aqui, aqui. Eu me podei muito, porque eu sempre tive muito medo. Eu sempre acreditei que eu não era merecedora. Eu não nunca consegui. Antes de eu ser quem eu sou hoje, eu não conseguia receber um elogio. Eu não era digna de receber um elogio. Se alguém me dissesse, nossa, como tu tá bonita, eu disse, capaz, mas são seus olhos. Não, gente, eu sou bonita mesmo. Eu sou. É isso! Olha de quem eu sou filha do maior pintor do. Eu vou ser feia? Que isso? Não, não, né? Eu lembro que teve uma sessão, eu lembro quando essa ficha caiu aí. Porque o normal, o mundo, gente, ele distorce tanto a nossa mente que ele colocou um padrão de beleza. Então, tudo aquilo que sai fora daquele padrão de beleza é como se não fosse belo. Só que a gente, eu lembro, foi algo que eu te falei assim, ó, tá, mas calma aí. A própria mão do Senhor moldou esse vaso. Então, tu tá me dizendo que Deus fez errado, fez feio, fez. É uns negócios assim que a gente começa a buscar na memória e começa a quebrar, entendeu? O paradigma que o mundo colocou, que existe um tipo de beleza específico, só aquele tipo é belo. Pelo contrário, às vezes as pessoas olham para esse meu olho aqui, né? Nossa, o olho é azul, porque é lindo esse olho, não sei o que tá, mas e por que que o preto não é? O que É, que é, muda? é, Entende? Se foi Deus que criou o preto, se foi Deus que criou o azul, por que que o azul é mais bonito do que o preto? Onde na né? Bíblia que tá escrito isso, gente? Ah, Entendeu? É Satanás, entendeu? Querendo dizer que o preto não é, claro que é. É na sua beleza, criado por Deus, é tão lindo quanto. é, Enquanto que a gente não olha com o olhar do Senhor, a gente não consegue, às vezes, ver beleza daquilo que já tá ali explícito na nossa frente. e a Deus é gente canta, maravilhoso. a gente canta aquele hino, o maior pintor do mundo, né? Gente, e a gente se esquece de olhar, quando a gente se olha no espelho, que nós somos obra dele. Eu sou obra dele. E quando essa escama caiu dos meus olhos, Aleluia. gente, tu lembra? Eu me dava. Eu lembro quando girou, você caiu assim, ó. Bum. Existe uma muralha. Gente, é louco, tá? Quando eu tô fazendo, gente, orando, quando eu tô conversando, Deus ele vai me mostrando imagens. E eu lembro como se fosse assim, as muralhas de Jericó mesmo, assim, vindo abaixo, assim.
acha assim, ó. Nossa, e é Todos os muito pés. lindo, né? E quando Deus abriu, que eu comecei a viver isso. Se eu sou filha, não, eu sou filha de Deus, sou linda por natureza e não porque não o lindo de Deus é porque quando a Dai disse assim para mim, tu tem noção de que Jesus está dentro de ti? A partir do momento que tu aceitou Jesus, ele passou a habitar dentro de ti. Naquele momento eu não tinha entendido isso ainda. A gente Aí, entende aqui, mas a não, gente não entende no profundo. não, na vivência, na vivência. Gente, foi tipo assim, foi um romper. Porque daí eu olhava pra mim e dizia assim, gente, Jesus habita dentro de mim. Parecia uma criança, uma criancinha de 2 anos, assim, Eu me descobriu. lembro. E dali em diante, eu disse, não, se a Jesus habita dentro de mim, ele tem essa beleza, porque é dele, é dele. O olhar dele precisa estar nas minhas atitudes. O agir dele tem que estar no meu falar, no meu caminhar, no meu pensar, no meu enxergar o meu próximo. Eu comecei a ver as pessoas com outros olhos. E não foi nem no nível que eu tô hoje, tá? Isso faz o quê? Daí uns 4, 5 meses atrás? Uns 4 meses atrás? Gente, é rápido, não é? Não é algo, nossa, eu tô uma vida inteira. Não, Não, Deus, ele é um Deus de rapidez mesmo. Deus é mais maior interessado em fazer com que tu possa descobrir as tuas identidades nele. Porque ele te não. criou para que tu descubra essas identidades nele. Ele te fez filho para que tu descubra as tuas identidades nele. E, por exemplo, ser belo é uma identidade. Eu sou linda. Isso é uma identidade que Pode. compactua com ser filha de Deus. Eu sempre falo lá nas lives e ensino, nos treinamentos e tudo mais, que existe uma identidade que gera outras identidades. A identidade de filha é a primeira, mas muitas vão surgir Vai surgir daquela. daquela, Ó, né? a Josi tá aqui comemorando. Oh, glória, a Anny também. Glória, Jesus, tá linda. Tu também, aleluia. É. E quando rompeu isso, gente, sonhos, eu voltei a sonhar. Essa foi a primeira escama que Glória a caiu. Deus. Eu voltei a sonhar. Eu voltei a ter esperança. Demorou um pouquinho ainda para viver o que eu estou vivendo hoje. O tempo passa, eu tô aqui pensando no tempo, a metódica, eu sou metódica, né? Então eu tô aqui tentando organizar tudo, mas deixa Deus fluir, controla, Alexa, controla, né? Né? E eu precisei viver em mim, resgatar o meu eu, para poder viver o que eu vivo hoje. O problema não estava no meu marido, não estava nas circunstâncias do que me acometiam, não estava nas coisas que davam errado, a dificuldade estava em mim. E entender o que Deus já tinha feito na minha vida, aceitar o que Deus já tinha feito na minha vida, e na coisa mais linda que foi uma das últimas escamas que caíram e que Deus me levou para o próximo nível. Eu estou no outro nível agora. Dentro desse caminhar de receber aquele nosso encontro das 6 da manhã ou das 5 da manhã, gente, eu sempre achei no meu relacionamento com Deus, acreditei que eu estava comendo coisa sólida já. A Josi não, que não me deixa mentir. E eu disse até pra ela, Josi, eu era um bebezinho na fé. Eu tô comendo carne de pescoço agora e tô mastigando ela assim porque eu sei que ela vai virar filé mignon, que é o que Deus tem pra minha vida. E foi lindo, sofrido, dolorido, um corte na alma, naquela parte, matar o meu eu, tirar o velho eu e deixar o espírito conduzindo. Quando os sonhos começaram a vir, eu andei de avião. Coisa que eu nunca me permiti fazer, porque eu andar de avião, não. Primeiro que eu deixei o medo tomar conta. Capaz, se eu vou cair subir lá em cima, eu vou cair para baixo, vou morrer? Não. O controle é de Deus. O controle era meu, né? Meu, gente. Eu andei de avião e essa experiência tem uma parte na Bíblia que fala que a gente deve ser que nem águia, né? Nem águia. A gente aprende muito disso na igreja. E conforme o avião foi andando, até ali eu podia vomitar. Eu me lembro, como se eu estivesse lá no 11 de setembro e, e eu fosse ser atacada por né, um terrorista. E o Espírito Santo disse, minha filha, tu tá no Brasil, te controla. É bem assim. Então tá, fiquei amoadinha ali no meu cantinho. Ele preparou tudo, gente, tudo. A janela, a melhor janela para te conseguir ver sem a interferência das asas. Ele preparou tudo, 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 Glórias a tudo, tudo. Deus. O ir, tudo, tudo, tudo.
E conforme o avião foi subindo, que eu senti o peso da gravidade diminuindo sobre o meu corpo, eu olhei para baixo e eu disse assim, pai. Naquela época eu não chamava ele de pai ainda, não. Isso faz um mês. Eu disse pra ele, Deus, como tu fez tudo isso? Como tu fez tudo isso, gente? Agora tu deixou eu fazer, minha filha. E aí eu disse assim, por que eu não me permiti viver isso antes? Contemplar o mundo, que não se trata do avião, gente. Eu disse pra ele, porque eu não me permiti antes a contemplar o mundo pelos teus olhos. Lá em cima, eu contemplei o mundo pelos olhos dele. E eu assim, eu tava o tempo todo em êxtase, em um êxtase, e as coisas foram aumentando, assim, diminuindo, diminuindo. E é tudo, isso é tudo em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente olha as coisas a partir dos olhos de Deus. Hum. E isso que tu tá falando é tão poderoso, porque o que que acontece? Nós temos dentro de nós a capacidade de olhar todas as nossas circunstâncias de cima. Quando a Todas. gente sai desse nosso, disso aqui que a gente acha que é nós, né? E a gente olha de cima, é como se a gente puxasse um zoom, um zoom contrário, né? E olhasse a cena do lugar que está nos limitando, a gente consegue ter outra ótica, outras perspectivas. E é exatamente isso que a gente começa a fazer. Porque quando tu tá limitado, tu só precisa, na verdade, sair fora da cena e olhar. E isso é muito tremendo, porque eu faço isso enquanto a cena tá acontecendo. Enquanto eu tô ali vivendo, às vezes eu tô vendo que aquilo ali não tá saindo como eu gostaria. Eu saio da cena na hora ali e puxo o zoom lá pra cima e olho, tá, como é que tá faltando aqui, que, né? E aí eu volto, agora eu já sei como me posicionar. E Né? aí dá sempre bom, gente, dá sempre bom. Dá. O problema é que a gente não se permite viver isso antes. Antes de Deus nos permitir ser curadas. Isso é olhar com os olhos de Deus, porque Deus nos deu olho de águia. Gente, Já. uma das palavras da parte da Bíblia mais forte é quando ele chama, ele chama a gente a olhar com esse olhar. Ele já está dizendo, olha, tu é minha imagem e semelhança. Olha só, eu te fiz com esse dom. Olha só, eu te dei essa capacidade, só que tu ainda não descobriu. De olhar pelo zoom, de olhar de cima, porque tu tá só focando em olhar com os olhos carnais. Uhum. Carnal é isso aqui. Só que eu tô te dizendo que existe um espírito dentro de ti, que é o meu próprio espírito. E ele pode dar zoom, e ele pode olhar de lado, e ele pode olhar de cá, e ele pode buscar a Sim. melhor visão, porque eu sempre tenho a melhor visão para te revelar. Meu Deus do céu. Tem alguém que tá pegando algo aqui, com certeza. Eu E tô, que com não vai certeza. mais ver com os olhos carnais, e que vão começar a ver com olhos espirituais. E que portas vão começar a se abrir. Oh, aleluia, Jesus, tremendo. E o processo para viver tudo isso, e foi muita coisa, gente, muita coisa mesmo, em questão de meio ano. Em resumo, quando eu me permiti, quando eu desejei, quando eu me posicionei, me permiti, primeiro eu precisei desejar, depois eu precisei me permitir, e segundo eu precisei me posicionar, terceiro eu precisei me posicionar, eu comecei a viver o extraordinário de Deus. E olha, Ai, e não Jesus. é perto do que ele tem para mim, não. Não é nada. Mas quando eu voltei, eu disse pro meu marido quando eu fui para São Paulo, participar de um movimento que nem esse Kadai foi agora, dentro de mim a resposta, e olha que eu já estava ali preparada, né? Dentro de mim ainda existia a decisão de me divorciar do meu marido. E eu posso falar isso para vocês porque ele sabe disso, né? E eu disse para quando eu fui para lá, eu disse, Senhor, se quando eu estou indo disposta a que tu me quebre, como tu nunca me quebrou e me refaça de novo. E depois disso eu vou tomar um posicionamento com relação a tudo na minha vida. Quando eu voltei, eu disse para ele, quando eu voltar, dá tchau para mim. Quando eu voltar, tu não vai mais me conhecer. Eu vou ser outra pessoa. Eu tinha essa Palavras convicção têm poder, né? porque o Espírito Santo já estava. Eu quero ser todo dia outra pessoa, mais parecida com Jesus. Mais Glória a parecida com Jesus. Deus. Todo dia, às vezes, todo dia eu faço alguma coisa errada, mas não importa. Eu sigo no outro dia fazendo a minha É parte, isso. até É que eu isso. consiga.
né? Até que eu chegue à estatura e semelhança de Cristo. Isso a gente tem que ter na nossa cabeça, que é de glória em glória, não tem outro jeito. Guria, vocês têm noção que já é 7:04? Vocês têm noção Sério? disso? Não. Ou seja, tu vai ter que vir outro dia trazer a palavra, porque a gente tinha uma palavra aqui, né? Mas foi testemunho, glória a Deus, aleluia. Mas Não tem tem problema. uma coisa que eu quero dizer para vocês, que eu fui dormir com isso, porque eu tô de ontem até hoje aconteceu muita coisa aqui para que eu não estivesse aqui. Vocês viram hoje de manhã, né? Mas a palavra que Deus me deu está lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, né? O Salmo 91. Se tem uma palavra de tudo isso, nada disso, tudo que eu falei podem ser só palavras, experiências minhas, são minhas, né? Mas se tem uma coisa que eu quero deixar para vocês é o Salmo 91, porque ele fala muito. Se a gente for ler ele, deixar ele falar com a gente, ele vai contar a nossa história e como ela pode ser transformada. E confia em Deus. A única coisa que a gente precisa fazer, Deus faz se ele quiser fazer assim. E eu nascer diferente de um dia para o outro, faz. Ele fez ossos nascer, carne nascer nos ossos. Ele faz. Mas esse não é o intuito dele. A alegria dele é nos relacionar com a gente. É ver o nosso crescimento. É ver a gente se disponibilizar a ir até ele. Ele faz 50%. O resto eu tenho que fazer. Então levanta. Negue o seu eu todo dia. Eu tenho que negar todo dia. Eu tive que negar para estar aqui. Eu tive que Glória a negar. Deus. É isso, negar o seu. Tu acha que ela queria? Claro que Não, ela não quer. uma, Mas, duas desculpas, né, Daí? Duas desculpas. mas quem que tá governando a tua vida? Cristo, gente. É Cristo. É Cristo. É que nem eu falo todo dia, eu não tenho vontade de acordar todo dia. Não. Imagina, no domingo eu tava cansada, 2 dias de imersão. Eu tinha assim, ó, o Suga a plano gente, perfeito pra mandar uma mensagem pra vocês e dizer assim, guria, eu tô muito cansada hoje, eu não vou. né? E tá tudo bem também. A gente não pode se punir. Tirar o Claro que chicote das não. costas, Mas o que né? acontece quando a gente se coloca nesse lugar de fazer o que a gente disse, de sermos a nossa palavra e de nos colocar nesse lugar do desconforto? Ah, tem uma graça de Deus que Tremenda. ela se manifesta. Tem uma graça de Deus que se manifesta. E E ali. o meu dia ontem foi um dia sobrenatural. E eu tenho certeza que o dia da Ali está sendo sobrenatural. Tá. Eu posso sentir o poder de Deus aqui, entende? Amém. Então, Aleluia. é porque a graça de Deus, ela alcança aqueles que estão dispostos e disponíveis realmente a matar a sua carne para viver o Espírito, para viver o extraordinário que Deus tem preparado. É Glórias bem a isso. Deus. Aí, Ale, eu quero te agradecer. Eu sei que tu não falou tudo que tu tinha para falar. Eu sei que a gente vai ter que continuar essa conversa. Já vamos marcar o próximo dia. Porque eu tenho certeza que tá todo mundo aqui, ó. Até a gente tá escrevendo aqui, ó. Ó, o testemunho edifica. É verdade. Às vezes conteúdo é bom, palavra é bom, com certeza. Mas testemunho, gente, edifica a nossa fé. Traz justamente aquilo que Deus fala, a esperança. Porque se está acontecendo para ela, tem muitas aqui que eu sei que ainda tem problema com a internet, com aparecer, né? Ah, mas medo do que vai sair errado, medo do que vão falar, né? E vai cair por terra da tua vida, em nome de Jesus. Jesus. Assim como Deus fez para mim, Deus fez para Ali, vai fazer na tua vida também. E tu Vai. vai ser despertada, liberta no nome de Jesus. Porque Glória. nada pode parar um coração que está com a sua raiz, com a sua identidade firmada Amém. em Cristo. E eu Amém. queria te convidar, Ali, para tu fazer uma oração aqui de encerramento por Vou nós. fazer. Obrigada pelo tempo de vocês. Tempo é a coisa mais preciosa que Deus nos deu. Que possamos investir em tempo de qualidade. E qualidade é servindo, amando e honrando a Deus. Pai, eu quero te agradecer, meu paizinho, nesse momento, por cada mulher, Senhor. Por cada filha ou filho teu que estiver aqui nesse momento, mas aqueles que ainda vão ouvir, Senhor, essa live durante o dia, do decorrer da semana, Senhor. Tu sabes quem precisa ouvir, Senhor, que tu, Senhor, que não seja eu, Senhor, mas que seja tu, Senhor, tocando em cada coração, Senhor. Que tu traga transformação, que tu traga coragem, resiliência, fé, Senhor. Aquela fé que nos faz dar um salto, Senhor, sem saber, Senhor, se encontraremos o chão embaixo, mas crendo, Senhor, naquilo que diz a tua palavra.
que tu nos dá o desejo, Senhor, mas tu realiza, Senhor, dentro do nosso coração. Que possa haver cura, Senhor, nos casamentos, assim como tu transformou o meu, Senhor, e hoje eu vivo essa lua de mel, Senhor. Que tu transforme casamentos, que tu transforme, Senhor, homens e mulheres, Senhor, pelas nossas vivências, Senhor, e que possamos ser curados a cada dia, Senhor, para curar mais e mais pessoas, Senhor, para que o teu reino, Senhor, venha sobre essa terra. Porque Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso, Senhor, e lá a gente diz: venha o teu reino. Mas para o teu reino vir, Senhor, nós precisamos viver esse reino, Senhor. Então eu te peço, Senhor Jesus, nessa manhã, que tu traga cura sobre as emoções, que tu traga cura, Senhor, sobre a alma de cada pessoa que ouvir essa palavra desta manhã, Senhor. E que elas possam ser alimentadas pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que elas possam ser reerguidas como filhas, Senhor. Tira toda a imagem destrutiva, Senhor. Toda a imagem distorcida, Senhor, do inimigo, de Satanás, Senhor. Todos os moldes que o mundo nos colocou, que nos limita, Senhor, e nos incapacita de sabermos quem nós somos, Senhor. Traz identidade, uma identidade nova para cada uma pessoa, Senhor, que ouvir essa live nessa manhã, Senhor. E em nome de Jesus, desde já eu te agradeço, porque tu podes fazer, Senhor. Nós não podemos, mas eu sei e eu creio que essa é a tua vontade, trazer identidade nova, Senhor. Identidade de filho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, obrigada. Que esse dia já é uma bênção, não só na minha vida, mas na vida das minhas irmãs, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada. Amém, amém e amém. Aleluia, Jesus! E eu venci, claro! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Glórias ao Senhor! É só Ele para fazer, gente. Glórias ao Senhor. Deus é maravilhoso. É um paizinho Deus é amado. maravilhoso. Ai, que vocês possam sentir pelo menos um pouquinho daquilo que eu estou sentindo aqui. Que oração poderosa. Glórias ao Senhor. Que Deus continue iluminando cada vez mais a tua face, em nome de Jesus. Deixa Deus Amém, brilhar gente. você, minha irmã. Deixa, não importa. Vai doer, mas passa assim, ó. Deixa Deus. Glórias ao Senhor. Gente, até amanhã, se Deus nos permitir. Deus Tchau, abençoe. tchau. Tchau, tchau. Tchau.